Troca de ideia de hoje, primeiro pecado, caminho para o inferno. Pô, cara, papo de religioso, papo... Não, filho. A gente vai usar os conceitos filosóficos que a Bíblia ensina para eu te mostrar o quanto esse caminho de querer mudar a natureza das coisas gera um tormento e um transtorno na sua vida. Então, nessa aula, você vai entender de forma filosófica o que é querer mudar a natureza das coisas e o dano que isso causa na sua vida. Essas aulas acontecem de forma mais profunda, porque eu acho que a gente já está num nível de maturidade que cabe certos assuntos, mas eu preciso dos feedbacks de vocês para eu saber se eu estou falando uma linguagem que é apropriada. Isso melhora a minha competência. E eu agradeço muito aos membros e apoiadores que investem e patrocinam o projeto para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas. Esse projeto, ele cresce com vocês. Essa aula ela vai ficar disponível na semana do dia 5 ao dia 9 de fevereiro para todos, mas depois exclusivamente só para membros e apoiadores e alunos do curso. A ideia é papo de mudança de vida, então é uma conversa bem profunda que pode livrar a sua mente de ansiedade, estresse e depressão, só por você dar um clique e entender como funcionam as coisas. Entender que você não é Deus para mudar a natureza das coisas. Esse é o seu limite, e é só o começo. Fala, senhores, tranquilo? Cadar na área. A aula de hoje é o primeiro pecado, o caminho para o inferno. A gente está na semana de mentalidade falando sobre a natureza das coisas e o quanto isso atormenta, né, a cabeça do homem bom, querer mudar a natureza das coisas. E hoje eu vou te explicar como a Bíblia já ensinou isso, filosoficamente falando, quando ela ensinou o primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado da Bíblia, você sabe? Responde aí, ajuda no engajamento, responde aí, tá? O primeiro pecado da Bíblia já mostra que isso daria um atalho para o inferno. Deixou isso claramente. A gente não entender, a gente tentar ser um leitor ipsiliteri, que só lê o que está escrito, não nos dá a capacidade de interpretar. E quando você tenta interpretar buscando lições, fica mais claro, né, o que está querendo se dizer. Tá? Você não precisa ser religioso ou ter fé para entender isso. Mas eu vou usar essa mitologia para poder te explicar o quanto tentar mudar a natureza das coisas, tanto explicado pela neurociência, psicologia e filosofia, prejudica o seu estado de ser. A gente já falou na aula passada sobre os estados de consciência, sobre os horizontes de consciência, sobre o medo que limita a gente de buscar os horizontes de consciência. E hoje você vai entender quais são os danos que a gente sofre ao querer mudar a natureza das coisas. Primeiro, né, a gente vai introduzir, vai rebater, vai deixar mais, sempre tentando deixar claro o que é a natureza das coisas, o que é o fato em si da natureza das coisas. As coisas são como são. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater e marcar. Ao marcar isso, você entende, o fato ele não tem característica moral, não tem característica emocional. Se você usar a verdade brutal cínica, verdade brutal, a gente aprende lá no RC 320, a verdade brutal é que quando você analisar um fato, você tem que se tirar de cena, para você não deixar a sua moral nem o seu emocional te guiar. Tá conseguindo captar? Dá um exemplo. Pô, eu chego aqui e te dou um esporro. Se você, às vezes, deixar o seu emocional conduzir, você vai deixar eu te manipular por algum lugar. Você tem que sair do seu emocional e botar os fatos na mesa. O cara chega para te vender um produto. O cara vai te dar vários gatilhos mentais. Esses gatilhos é ele tentando mexer no emocional e no moral. E aí te atrapalha em decidir. A metaconsciência é o estado de você sair de si e analisar de forma fria. Então, eu sempre digo isso, você tem lá seus dogmas. Antes de entrar na carreira policial, você tem que ter ajustado eles. Eu falo isso, eu acho que no RC 47, eu acho. Ou 48, eu não lembro. Acerte seus dogmas. E sua reputação pode... Os dois falam sobre mais ou menos a mesma coisa. É sobre a sua moral e
e sobre o seu emocional. Você não deixar eles entrarem em campo na hora de decidir. Por quê? Quando você decide por moral e emocional, você está com baixa consciência. E você não vai conseguir definir o teu limite de controle. E aí você não olha o fato como ele é, mas você olha como você emocionalmente queria que fosse, ou como moralmente deveria ser, e aí você não resolve. Né? Eu sempre conto aquela história, e pô, eu acho até repetitiva, mas eu acho que é o melhor jeito de ilustrar 3 caras numa troca de tiro. Aí o primeiro, ele é sonhador, ele tá encurralado, tá os 3 encurralados ali, aí o sonhador, ele fica querendo que a vida fosse diferente, que o mundo fosse colorido, que, sabe, as pessoas jogassem livros em vez de bala. O segundo, ele é advogado de regras, ele entende como as coisas deveriam ser, as leis deveriam ser diferentes, esses caras não deveriam ter arma. O terceiro homem, ele é o homem da razão. Ele não importa como eu queria que fosse, não importa como deveria ter sido. O que importa é o fato em si. Essa é a natureza das coisas. Nós estamos encurralados e tem alguém atirando. O porquê estão atirando, por que eles têm armas, não importa. O que importa é o fato em si. Tentar alterar a natureza dos fatos me atrapalha em decidir. Então, sempre que você for fazer uma análise sobre um fato, analisa o fato em si, se distancia emocionalmente. Cria um estado à parte. Eu ensino isso no 299 e no 233. Né? São 2 locais que eu falo sobre controle de reação. No 222 também. Então, quando são coisas, quando a gente está falando de coisas e presente, elas são imutáveis. Uma cobra é uma cobra, uma árvore é uma árvore, uma faca é uma faca. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente precisa entender que o caráter atual foi escolhido. E naquele momento é a coisa que é. Então, naquele momento, o caráter definido com os princípios e finalidades que a pessoa tem, que a gente falou na outra aula, é o que define o que a pessoa é. Então, né, deixando sempre claro, coisa é o fato imutável. Ser é o caráter atual escolhido, que pode, em um dado momento, ser alterado, mas nesse momento foi o que essa pessoa escolheu. E isso é importante você entender. Por quê? Porque você entende que a pessoa quer ser daquele jeito. Quantas vezes, filho, eu tentei carregar pessoas para coisas que eu entendi que seria melhor para elas, mas que elas mesmo não queriam para a vida delas. E eu mostrava, com razão lógica, filho, mas a pessoa é emocional, a pessoa é inconsciente, a pessoa tem baixa consciência. Como é tolo da minha parte tentar alterar uma característica que a pessoa escolheu ser. Eu não estou tentando convencer ela, eu estou tentando impor. E isso é o erro. Aqui começa o problema. Nosso maior problema, filho, é influenciar por imposição.